todos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está no ar o TI Informa em Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista. Se você quiser me chamar no Instagram, no @SanclerBernardes, para poder conversar. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimenta_TI. E como sempre, toda semana você pode nos encontrar aqui no podcast. Pode assistir no YouTube, escutar no Spotify, até assistir, né, no Spotify, da maneira como você preferir. No Instagram, a gente está lá no @UTIinformação, e lá também a gente tem o nosso Linktree, onde vocês podem encontrar os nossos cursos, acesso para a nossa comunidade, por exemplo, e também acesso para o nosso programa do Apoia-se. Tá bom? A gente aproveita aqui todo o começo de episódio para reforçar, né, o nosso agradecimento a quem já está no Apoia-se com a gente, a quem todo mês, né, destina aí uma ajuda financeira, né, seja ela qual for o valor, para que a gente consiga continuar fazendo o nosso podcast. E, em contrapartida, todo mês recebe um material muito legal, muito bem feito com muito cuidado, né, com muita ciência, mas para ser usado diretamente na prática por nós, com os temas do podcast, mas de uma forma mais encorpada, de uma forma mais cheia de informações, enfim, tá bom? Então, obrigado para quem já acompanha. Quem ainda não acompanha, lá no nosso apoio, quem ainda não acompanha a gente lá, entra no site, vai lá dar uma olhada em maiores informações e aproveita para ficar atualizado um pouquinho mais todo mês com os nossos materiais. E aí a gente vai para mais um episódio, né? Falando em atualização, a gente vai para mais um episódio aqui onde a gente quer atualizar, né, algumas informações a respeito de uma Reforçar outras, né? Reforçar outras, a respeito de uma prática que a gente faz bastante na UTI, de um equipamento, né, que é a ventilação não invasiva, né? A gente já, quem acompanha aqui viu que a gente já tem um episódio, né, sobre VNI, mas a ideia desse nosso episódio agora é falar um pouquinho sobre a VNI pós-extubação. Eu, particularmente, gosto muito desse assunto porque eu acho muito didático, né? A gente vai evoluindo num conhecimento, né, a respeito disso, evoluindo em publicações científicas, e eu gosto do lugar onde a gente chegou, porque eu acho que ficou tão didático, sabe? As definições, né, as estratégias. Então é isso que a gente quer falar um pouquinho aqui. A gente vai discutir isso, e se você que está acompanhando a gente, chama a gente para conversar também, para falar como é que funciona aí no seu serviço, né? Depois que a gente terminar o podcast, se você conhecia todas essas definições, se vocês usam isso na prática clínica de vocês, né? E como usam também, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, do uso da ventilação não invasiva pós-extubação como estratégia, né? Estratégia fisioterapêutica. Muito bom. Eu acho que a gente, inclusive, pode começar, Débora. Vou botar um ponto que eu acho que é meu, tá? Observação. Eu acho que um dos maiores recursos que um fisioterapeuta tem no gerenciamento respiratório de um paciente na UTI é a VNI, sabe? Eu até julgo que mais do que a ventilação mecânica, dado que a execução do suporte ventilatório não invasivo, ele é feito pelo fisioterapeuta. Né? O manejo da ventilação mecânica, ele também é feito, mas é feito muitas vezes em alguns lugares e etc, por outros profissionais, mas a VNI é algo que, assim, meus 21 anos de UTI, eu não me recordo de alguém que não fosse fisioterapeuta colocando VNI, ajustando VNI e adequando. Então, eu acho que é um recurso extremamente interessante que o fisioterapeuta precisa mergulhar nisso. A outra coisa que eu queria botar logo de começo é que a gente tem uma tendência a pegar uma forma de se utilizar um recurso, uma terapêutica, e achar que essa forma ela cabe para tudo, né? One size fits all. E não é bem por aí. Então, a gente é muito treinado para aquela VNI que acontece antes da intubação, né? Que é a VNI que a gente coloca para tratar uma insuficiência respiratória. O paciente chega na sua UTI, ele apresenta insuficiência respiratória, a diretriz é clara que, preferencialmente, você coloca na VNI para tentar evitar que esse paciente seja intubado. E aí a gente tem lá um trial, 30 minutos a 2 horas, tem o ACOR, etc. Então, é um tipo de terapêutica extremamente válida e importante.
Só que aí o paciente, às vezes, ele não tolera, ele não tem bons resultados, ele é intubado, e aí esse paciente vem a ser extubado. Estamos ali naquela decisão da extubação. E aí a gente tem a ventilação não invasiva, para ser usada de diversas formas, como você disse, a gente já evoluiu para chegar em conceitos muito claros. E essas formas, algumas têm indicação, outras têm contraindicação, algumas têm uma maneira de fazer, outras têm outra maneira de fazer. Então, o fisioterapeuta precisa dominar isso. E aí eu acho que estamos melhorando cada vez mais, mas ainda assim tem um cenário onde ela é desperdiçada, ela é subutilizada, sabe esse tipo de VNI pós-extubação? Que as pessoas estão estubando e estão falando assim, não, eu já fiz o que era para fazer, que era desmame, era avaliar a capacidade de ser estubado, e aí eu confio que o paciente vai ficar tudo bem quando ele sair da ventilação mecânica, né? Joga a bola para ele, talvez joga a bola para ele, para o quadro dele, e talvez isso dê muito certo nas UTIs que trabalham com um certo grau de complexidade um pouco menor, pacientes que ficam um pouco tempo em ventilação mecânica, extubações de pacientes em pós-cirúrgico, cirurgias eletivas simples, talvez isso dê muito certo, mas não é o cenário da maioria dos nossos pacientes. A maioria dos nossos pacientes, eles ficam muito tempo em ventilação mecânica, ficam mais do que 3 dias, eles fazem mais que um teste de respiração espontânea, e aí a gente já entra naqueles conceitos de desmame difícil ou prolongado. Então, eu acho que a gente precisa discutir isso, que é um assunto negligenciado, é uma ferramenta subutilizada, na minha percepção. Né? Eu fico, às vezes, tentando estimular o uso maior disso, mas não é tão simples assim, né? Vou te dar a minha, que eu também concordo com o que você falou, mas eu tenho também uma visão de, além de negligenciada ou subutilizada, em alguns lugares eu acho que ela é bagunçada, sabe? Assim, bagunça-se os conceitos, bagunça-se o modo de usar, e outro dia até eu estava conversando bastante sobre isso lá na UTI, né? E o que né, a gente estava conversando e eu estava falando, que qual que é o problema, assim, na minha opinião, né? Quando a gente não tem bem definido as coisas, a gente acaba fazendo nessa bagunça, né? E aí, no fim, você fala assim, bom, não tive resultado, ou né, foi ruim, não deu certo. Mas assim, você colocou do jeito certo, você usou para a pessoa certa, né? Você usou com o objetivo terapêutico, né? Você usou. Então, assim, o que eu acho também é que em muitos lugares acaba ficando. Usa-se, entendeu? Mas usa-se nessa nuvem, assim, nessa poeira meio obscura, assim, do tipo, tem que usar após a extubação, né? Tá, mas você, né? Às vezes eu falo, tá, mas é para prevenir. A gente vai falar daqui a pouco, né? Mas é para isso, é para aquilo outro, é para quê exatamente? Porque dependendo do que a gente está querendo ali, a gente vai avaliar de um jeito, a gente vai ver se o resultado funcionou ou não para aquilo, né? Então, eu acho que também existe esse cenário, assim, de uma bagunça de conceitos ou uma falta de clareza, né? De conceitos e de maneira de usar, assim, e isso é muito ruim porque a gente vai perdendo crédito, né, com o uso dela após extubação. Outro dia a gente teve uma discussão resultados, do tipo, às vezes vão ficando ruim, né? Do tipo, vocês fizeram o que não tinha que ser feito, resgataram, ficou muito tempo na VNI, ou, né, porque não tem clareza do que exatamente foi, ou para que foi utilizado, né? Muito bom, excelente sua colocação. E acho que a gente pode usar isso para um fluxo aí na nossa conversa, que é assim, vamos conceituar que hoje a VNI pós-extubação, ela é descrita e agrupada em 3 categorias. Tem 3 tipos de VNI pós-extubação. E os nomes, eles variam entre cada tipo, mas vamos lá, a gente passa por eles. Uma é a VNI chamada de facilitadora. A outra é a VNI chamada de preventiva ou profilática. E a outra é a VNI chamada de curativa ou de resgate, tá? Então, eu estou dando as opções de nome, por exemplo, na última orientação de ventilação mecânica, trouxeram a terceira como de resgate. Eu acho mais comum encontrar na literatura como curativa. Mas eu acho que a gente pode começar conceituando e a gente pode escolher um desses grupos para a gente discutir um pouco mais. A facilitadora é a VNI para quem você não conseguiu êxito na avaliação da condição de extubar. Eu fiz um teste de respiração espontânea e teve falha, ou seja, eu não posso tirar esse paciente do suporte ventilatório, né? Só que não me diz que o suporte ventilatório que ele precisa manter possa ser invasivo ou não invasivo. Então, eu estubo.
Ele cumpre os outros critérios, né? Ele cumpre os outros critérios. Ele resolveu, às vezes, o problema de base, ele tem estabilidade hemodinâmica, respiratória e tal, mas quando ele faz o TRE, ele apresenta sinais de falha. Então, você diz, poxa, se eu estubar esse paciente, ele vai entrar em insuficiência respiratória por falha da minha estubação. Então, eu vou estubar ele, mesmo sabendo disso, só que não vou tirar ele do suporte ventilatório, só vou mudar de não invasivo para invasivo. O que é bom nisso? O bom é que você tira o tubo, você diminui a necessidade de sedação, você dá mais conforto para o paciente. Então, tem uma série de benefícios quando você faz isso. Essa é a VNI facilitadora. Então, ela facilita o quê? A continuidade do desmame. Você muda de invasiva para não invasiva e facilita pressão, a continuidade do desmame. Você mantém suporte pressórico. A VNI preventiva ou profilática, e toda vez que alguém fala isso, VNI preventiva, eu falo, mas para prevenir o quê? Né? E aí, como você disse, sei lá, prevenir de ser entubado. Não, tá errado, não é isso. A VNI preventiva ela é para prevenir o surgimento da insuficiência respiratória após a extubação. Porque se eu estubo um paciente e ele entra em insuficiência respiratória, é um sinal de que teve falha. Ele estava em insuficiência, por isso ele foi para a VM. Eu tirei, ele fez insuficiência, falhou. Ele tem que voltar para o suporte ventilatório. Então, a VNI profilática ou preventiva, ela entra nesse meio do caminho, depois que um paciente com todas as condições adequadas é estubado, e eu não quero que ele venha fazer insuficiência respiratória. E aí, talvez, a dificuldade na execução dessa seja porque são os pacientes que não estão em insuficiência respiratória. Uhum. Ele fez um TRL, passou, ele tem tudo bem. Eu estubo, olho para ele e falo, tudo bem? Ele fala, tudo. Aí eu travo. Por que eu tenho que fazer VNI se ele está bem? Você tem que fazer, tem critérios, já a gente discute, para prevenir que ele venha a desenvolver insuficiência respiratória. Porque se ele desenvolver essa insuficiência, aí a gente tem um problema, que era uma pessoa que estava em suporte e fez uma nova insuficiência respiratória. E aí entra a terceira, que é a curativa ou de resgate. Resgatar o quê? Curar o quê? Curar a insuficiência respiratória pós-extubação. Então, eu estubo o meu paciente com todos os critérios adequados, mas a gente sabe que tem uma quantidade de pacientes que vai fazer insuficiência respiratória mesmo assim. E aí a curativa seria, é como se eu resetasse o jogo, eu voltasse lá para o começo da linha do suporte ventilatório, quando ele chegou na UTI, chegou a insuficiência, eu ponho VNI, para tentar com que ele não seja entubado. Mas não deu certo, ele é entubado. Eu estubo, ele faz insuficiência respiratória. Aí a gente acha que a gente reseta, que bota essa VNI aqui para curar essa insuficiência. Mas essa insuficiência aconteceu por causa da retirada do suporte pressórico. Aí essa é a VNI curativa ou de resgate. Então a gente tem 3. E diríamos que níveis de evidência são diferentes, um para indicar muito, outro para indicar um pouco e outro para contraindicar. Né, Débora? Então esse é o conceito. Se quiser botar algo aí... É que uma coisa que eu lembro assim muito forte assim de quando, né, quando a gente ainda usava o consenso, né, é que virava um pouco de confusão, porque, não sei se você lembra, mas no consenso tinha lá, né, VNI pós insuficiência respiratória pós-extubação, né, nível de evidência A. Aí embaixo vinha para não usar, né? E para aí não usar, achava, recomendamos aí, o quê? Não usar. Mas eu achava engraçado que às vezes os alunos, né, na pressa de ler, ou né, só quer ler um pedaço, eles olhavam, batiam, evidência é indicar, né? Eles batiam no título assim, né? Aí tava lá, nível de evidência A. Débora, nível de evidência A para pôr depois, né, na insuficiência respiratória pós-extubação. Eu, gente, termina de ler o texto, né? Nível de evidência para não colocar, né? Não é indicado, né? Então eu achava engraçado isso. Mas assim, eu acho que eu, particularmente, gosto da palavra resgate, sabe? Eu não acho ela ruim, porque lá na beira do leito, eu acho que ela grita mais aos ouvidos do que a curativa, na minha opinião, assim. Porque quando eu vejo as pessoas fazendo, é muito nessa ideia de estubei, puta, não tá... Desculpa. Putz, não tá dando certo. Preciso resgatar, sabe? Preciso fazer alguma coisa, né? E aí acaba pondo na invasiva. Então, eu gosto desse termo, porque eu acho que vem mais para a nossa prática clínica, assim, de, olha, claro, não é para fazer resgate de uma coisa que não deu certo, né? De uma insuficiência respiratória após extubação. Então, eu gosto desse termo. E aí que moram as evidências científicas a respeito do assunto. Então, vários trabalhos já observaram que quando os pacientes eles apresentam essa insuficiência respiratória pós-extubação,
são pacientes que, quando se tenta resolver o problema com esse resgate, com a VNI, então vamos de novo, né? Botar na linha do tempo. Ele passou no teste de respiração espontânea, ele tem critérios para ser estubado, ele é estubado. De repente, ele evolui com insuficiência respiratória. Aí a gente pegaria a máscara e colocaria nele, VNI de resgate. Essa VNI, ela é contraindicada, tem bom nível de evidência, recomendando não fazer. Por quê? Porque todos os trabalhos que testaram isso, eles perceberam que essa VNI, ela prolonga o tempo até que esse paciente seja entubado, e a maioria vai ser entubado. Então, eles são entubados em piores condições de reserva respiratória, reserva cardíaca, bomba muscular, quando não tem uma parada cardiorrespiratória antes. Então, ela é uma VNI contraindicada. Acaba virando uma intubação de urgência ali, né? E aí em situações muito ruins. Então, acho que é bem isso que você falou. Acho que é aquele cenário clássico, né? De um paciente que passa no teste, foi estubado, e aí você estuba, de repente, daqui, sei lá, 10, 15, 30 minutos, ele começa a dar sinais de cansaço. Exatamente isso. E aí a fala que vem, né, ali na beira do leito é: nossa, ele está cansado. Para cansaço, eu posso usar uma ventilação não invasiva, né? Como você disse. Novamente, né? A pessoa resgata lá da hora que ele chegou, né? Assim, mas ele estava cansado lá, a gente usou, deu certo, vamos usar agora. Mas, de novo, é um cenário diferente, né? Você teve uma insuficiência respiratória pós-extubação com uma falha, e aí é muito melhor você entubar logo do que você acabar indo para uma urgência. E como você disse, né, os artigos mostram que os desfechos são muito piores nesses casos, né? Então, acho que esse é engraçado, porque eu acho que esse é o mais fácil de entender. Porque, gente, é isso, não tem segredo, né? Estubou, o paciente ficou ruim, não é para fazer VNI, reentuba, né? Então, assim, eu acho ele mais fácil do que os outros cenários de entender, mas, assim, é o que eu vejo muito erro, assim, ainda, sabe? Não sei você, mas ainda vejo, assim, muita gente falando errado, enfim, né? Tendo essa ideia errada. Então, acho que ainda é uma coisa que acontece muito, infelizmente, na nossa prática clínica, que é esse resgate na não invasiva, né? Legal. E aí tem dois grandes autores, que é Esteban e Nava, né? Que eles estudaram sobre isso, e eles mostram que esse tempo que se prolonga, e não é porque prolonga porque eu estou enrolando, é porque eu estou tentando, né? Eu estou heroicamente ali tentando. Esse tempo ele já foi, em regressão logística, mostrado como um fator independente para o aumento da mortalidade. Então, quanto mais você está enrolando para entubar eletivamente esse paciente, mais chance ele tem de ir a óbito. Então, por isso, ela é um tipo de VNI pós-extubação que não deveria ser recomendado. E é importante que os profissionais entendam esse conceito para que essa discussão na beira do leito possa ser feita, né? O paciente está com insuficiência respiratória, todo mundo se olha, tipo, ninguém quer reentubar um paciente que passou em todos os testes, mas também tem que parar para pensar na evidência e dizer assim, poxa, eu não quero, mas, por outro lado, também eu sei que se eu ficar tentando isso aqui, vai piorar as condições, tem mais chance dele ir a óbito. Vamos tomar a melhor decisão, vamos eletivamente, com calma, voltar e tentar entender o motivo. Ele já passou uma vez no TRE, a gente, quem sabe ele não passa novamente. E eu acho que é nessa hora que sempre vai ter alguém, sempre vai ter um médico, um fisioterapeuta, para olhar e falar assim, vamos tentar venir? Né? E aí é exatamente o que você falou. Eu não vou nem falar que é só o médico. Às vezes o médico fala, vamos entubar, o fisioterapeuta fala, não, vamos tentar uma VNIzinha. Aí o médico fala, vamos tentar uma VNIzinha, o fisioterapeuta fala, não, vamos entubar. É a hora que acho que parece que liga a faísca da discordância, né? Ela é ligada ali. E aí acho que é nessa hora que é importante a questão da evidência científica mesmo, né? Por ela para jogo ali. Bom, então agora eu queria falar da outra, né, de uma outra parte, que é a da preventiva, né? O que eu queria falar, né? E aí depois vou jogar a bola para você. Essa coisa da prevenção é uma coisa que me pega até em outros aspectos, assim, por exemplo, vou prevenir perda de força, vou prevenir perda funcional, né? E assim, eu gosto muito de pensar que para eu usar o termo, vai parecer meio chatice, mas aí a gente vai discutindo. Para eu usar o termo prevenção, eu preciso ter fator de risco, né? Porque senão fica um negócio meio assim. Porque a gente está falando agora da VNI. Você não pode prevenir algo que você não tem nem ideia se ele vai acontecer, né? Você não tem o menor indício que ele possa acontecer. Porque senão, Sancler, falando da VNI especificamente agora, então eu tô com meu paciente lá, ele tá entubado, e a gente fala, vamos estubar?
aí vai ficar um negócio meio aleatório, assim, tipo, vamos prevenir, né? Ah, Todo para quê? mundo? Ah, só para prevenir, sabe? Só para prevenir, né? Mas aí, é isso, aí vai ser todo mundo, então, né? Então, assim, se a gente está falando de prevenção, necessariamente a gente tem que estar ligado a fatores de risco, né? Quais são? E aí eu jogo a bola para você, quais são os fatores de risco? Porque senão, gente, fica uma coisa muito abstrata, né? Do tipo, ah, não, eu coloquei ele para uma VNI preventiva. Mas assim, qual era o fator de risco que ele tinha? Ah, não, mas é que a gente quer prevenir que dê errado. Pô, a gente quer prevenir para todo mundo, então, né? Não faz sentido. Exatamente. É tipo, é uma discussão à parte, né? Mas é como se todas as mulheres do planeta decidissem, numa certa idade, fazer uma cirurgia para retirar a mama para prevenir o câncer de mama, né? Eu sei que existe essa polêmica aí, mas vejam que quem fez, não estou nem falando se é certo ou errado, fez rastreamento genético e identificou alta probabilidade de desenvolvimento de câncer. E as pessoas optaram por fazer isso. Mas não faz sentido algum uma pessoa que não tenha rastreamento com indícios disso ir lá e fazer. Então, se for assim, ninguém sai de casa, ninguém, né, faz nada. Então, eu acho bem importante sua colocação. E aí, mas, por outro lado, eu vou fazer um contraponto listando aqui esses critérios, né? Existe, sim, uma lista de critérios, e a gente tem isso no consenso, a gente tem na diretriz, a gente tem nas orientações práticas de VM, etc. Eu vou até puxar o mais atual aqui para a gente poder discutir em cima dele. Mas a gente vai ver que é uma lista de fatores que levam os indivíduos a terem mais chance de desenvolver insuficiência respiratória após serem estubados. E aí chega nisso que você falou. Então quer dizer que sim, a gente tem uma lista, a gente tem critérios para falar esse paciente deveria ser estubado e colocado na ventilação não invasiva, porque se eu não colocar, aí é que tá, né? É a balança. Se eu não colocar, a chance dele de fazer a insuficiência respiratória é maior do que a chance dele passar batido sem ter nada. Então, esses são os pacientes. Então, eu vou ler sabe por que aqui. que eu gosto de falar isso? Porque às vezes vai meio que assim, esse paciente tem cara de quem vai É estudar, igual então cara de morredor, cara de não, insuficienciador. então eu acho que é bem esse cenário que você falou, né? Eu imagino assim na minha cabeça, é como assim, se a gente tivesse, sei lá, um escudo para bloquear as flechas que vem vindo, mas precisa ter flecha vindo, sabe? Assim, minimamente, né? Exato. Ou ter alguém apontando, sabe? Não, você falou assim, a gente não sai de casa, né? Porque a gente não vai fazer nada, porque tudo Exatamente. prevenir. Tá. Então, deixa eu tinha separado, só que depois eu percebi que ela estava do antigo. Então, abri aqui agora. Qual é a indicação da VNI preventiva? Né? São daqueles pacientes com alto risco de insuficiência respiratória. E aí vamos descrever, então, quem são os pacientes que têm alto risco de desenvolvimento de insuficiência respiratória. Está difícil eu conseguir achar aqui hoje. Eu acho que é esse aqui, ó. Eu vou ler o anterior, depois eu atualizo isso no Instagram, que é basicamente a mesma coisa. Hipercapnicos, insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca congestiva, tosse ineficaz ou secreção retidas em vias aéreas, que já fracassou em pelo menos um teste de respiração espontânea, que tem mais de uma comorbidade, que tem indícios de obstrução de vias aéreas superiores, os pacientes idosos com mais de 65 anos, os pacientes muito graves, medidos, por exemplo, pelo Apache acima de 12 no dia da extubação, tempo de ventilação mecânica superior a 3 dias, pacientes que tenham doenças neuromusculares, pacientes que são obesos. Então, o contraponto que eu queria fazer, Débora, é assim, tira isso tudo que eu falei, sobrou quem? Quem é que é entubado que não conta com tudo isso? Entendeu? Com alguma dessas características. Mas eu estou fazendo um contraponto, eu só queria usar esse contraponto para mostrar que a VNI preventiva ou profilática, ela tem muita indicação. Muitos dos nossos pacientes têm indicação, mas concordo com você, não são todos. Eu fiz uma estubação no primeiro TRE, num paciente que estava 2 dias em ventilação mecânica, que não tem comorbidades associadas. Esse cara não precisa de VNI, ponto final. Mas eu estou achando ele meio fraco, eu estou achando ele meio taquipníco. Não, se ele passou, ele não tem indicação nenhuma. Então, a gente precisa ter esses critérios bem estabelecidos. É legal que nas orientações práticas, ele coloca assim, por exemplo, DPOC como motivo da intubação,
cardiopatia descompensada como motivo da intubação. Então, esses pacientes, aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas pacientes estáveis que não apresentam, eles não teriam indicação. Agora, esses aí tá no rol das pessoas que não é só a cara, ele tem critérios específicos que precisariam usar a VNI preventiva. O que eu acho interessante, né, é essa ideia de também pensar que ele foi entubado por aquele motivo, né? Enfim, eu acho que a gente tem que pensar, porque senão a gente é isso, né? A gente vai acabar usando para todo mundo, né? E ela é muito interessante, eu acho, né? Mas a gente tem que pensar que, assim, fazendo um contraponto, né? Que também ó, a hora que a gente põe uma VNI, às vezes é uma dieta que a gente atrasa, né? De voltar, né? Às vezes é alguma mobilização, alguma coisa que também vai acabar demorando mais. Então precisa estar sendo bem indicada, né? Então acho que a única coisa que eu chamo a atenção é isso, assim, é a gente ter clareza, sabe? É isso que eu sempre falo, assim. A gente precisa ter clareza. Eu indiquei por quê? É uma VNI preventiva? Por que eu indiquei? O que eu encontrei neste paciente que me fez, né, olhar para os critérios e para o paciente e falar: esse paciente tem um aumento do risco, né? Então é só isso que eu acho, assim, que às vezes eu brinco assim, né? Se alguém parasse para perguntar agora, né, qual foi a sua escolha da VNI e por que você escolheu isso, né? Você tem que conseguir falar. Não, porque ele tem isso, Talvez a esse pessoa não fator de tenha risco, né? sustentação, né, da argumentação. Isso, exatamente, é isso, exatamente esse ponto. Eu até achei aqui, eu vou corrigir o que mudou para as orientações mais atuais. Em vez de 3 dias, são 7 dias de ventilação mecânica, mas continua falha no TRE, continua tosse ineficaz, secreção abundante, continua comorbidade, continua obesidade, continua gravidade, continua DPOC, insuficiência cardíaca e idade. E tem uma outra coisa aqui que é balanço hídrico positivo, acumulado ou positivo nas 24 horas. Sabe o que eu acho legal, Débora? Quando você lê esses critérios, vários desses critérios eram para te ajudar a tomar uma decisão de não estubar. Tosse ineficaz com secreção abundante. Era para não estubar. Balanço hídrico positivo nas 24 horas ou acumular. Era para não estubar. E os outros são aqueles sinais de que a gente comumente ouve como: eita, esse aí se entubar não sai. São aqueles pacientes relativamente delicados. Então, essa argumentação que você falou, eu adoro checklist e recomendo quem quiser também voltar no episódio nosso que a gente fala sobre o uso de checklists na UTI. Eu adoro checklists por isso, porque aí você vai poder passar e falar: ele tem critérios, eu marquei aqui, ele tem critérios, ele está indicado. Agora, eu queria que a gente abordasse um outro ponto. Então, ela tem indicação. Essa VNI, diferente da de resgate, ela tem recomendação para que ela aconteça. Só que, como ela deve acontecer, também é uma dificuldade que a gente tem para inserção na prática clínica. Porque a gente está muito habituado com aquela VNI lá do começo, que eu faço aquele trial de 30 minutos a 2 horas, aplico o ACOR e tomo a decisão se ela funcionou ou não, mas essa não é assim. Por quê? Porque eu não estou colocando ela em quem tem insuficiência respiratória, eu estou colocando em quem não tem. E aí a literatura é relativamente controversa, isso é citado numa revisão a respeito do assunto, mas o que a gente tem, assim, se a gente pudesse resumir, é que ela tem que ser no mínimo, por 8 horas depois da extubação. E segundo os trabalhos, que a gente busque alcançar um período de 24 a 48. Sempre que eu falo isso na prática, em aula, em discussão, mas vou ficar 48 horas na VNI, vai ficar 24 horas, vai machucar o rosto e tal. E aí eu sempre volto para o mesmo tema. É muito mais fácil eu fazer VNI numa pessoa que não tem insuficiência respiratória e que, se ela quiser tirar a máscara 1 hora para comer, ela pode. Essa é a VNI preventiva. Tirou, eu vou colocar aqui um pouco, não preciso de pressões tão altas, porque não tem insuficiência respiratória, não tem déficit de troca. Então eu coloco, agora vamos tirar para o senhor tomar banho, vamos tirar para o senhor conversar com a sua família. É muito mais fácil do que aquela pessoa que eu boto a VNI e que, se eu penso em tirar, ela entra em franca insuficiência respiratória. Então, assim, é muito mais fácil. Agora tem que ter equipe adequada, que saiba manusear a ventilação não invasiva, e tem que ter, preferencialmente, equipamentos corretos, interface, máscara. Não é, às vezes, aquela máscarazinha que você tem de R$50, com todo respeito a ela, salva muitas vidas, mas aquela máscarazinha de R$50 que você coloca, você amarra com 8 luvas na cabeça do paciente, que vai fazer a VNI preventiva. Pelo menos não deveria ser, né?
O que eu vejo, o que eu acho, assim, né, a sensação que dá às vezes é que é isso que você falou, o paciente ele não está em insuficiência respiratória, né? Então a gente olha, de novo, né, o negócio de olhar, a gente olha e fala assim: ah, mas ele tá bem, eu tiro, ele tá conversando, eu tiro, ele Não não preciso fica com botar falta mais. de ar, por que que eu vou pôr mais, né? Então eu acho que é um pouco Mas você esquece que fácil lá isso. atrás tem um coração fraco, tem uma reserva prejudicada por um Hum. tempo exacerbado de VM, né? Eu acho que é meio clássico, assim, né? Ah, tá bom, vamos fazer? Vamos, todo mundo concorda, vamos fazer pós-extubação. Aí estuba, já coloca, maravilhoso, lindinho. Aí daqui, sei lá, 3 horas, 4 horas, né, a visita. Aí, vamos tirar um pouquinho para ele falar com a família? Tá bom. Aí tira, aí meia hora ele conversa com a família e fica lindo, conversando, tranquilo. Aí putz, mas a gente vai voltar mesmo, né? Ele ficou tão bem falando com a família, ele ficou tão bem sem. Então não precisa, não vamos voltar, né? E de novo, aí é o que eu falei lá no começo, que esse dominar os conceitos, né? Entender, não fazer bagunça com os conceitos, né? Ter clareza de, não, se eu coloquei neste contexto, né, de uma VNI preventiva, pelo conceito, eu preciso fazer ela continuar. Ele tá com uma cara ótima, maravilhoso, você tem vontade de dar comida, fazer tudo, mas pelo conceito você vai continuar, né? Então, eu acho que é essa confusão assim que dá um pouco na prática, né? E tem isso nos trabalhos, né? Os trabalhos que testaram, quem está no grupo de apoiadores vai receber um material a respeito do assunto, né? Esses trabalhos, a revisão, eles tinham no protocolo assim: os pacientes ao serem estubados com risco de insuficiência respiratória, por exemplo, tem 2 trabalhos que falam, eles vão ficar por pelo menos 24 horas nessa não invasiva. Mas entendam, é mais fácil. Então aí que a gente tinha que abraçar mesmo esse recurso e saber utilizar isso. Ainda vou além, né, Débora? Você falou, da vontade da comida, de andar, de reabilitar, e aí você pode estar associando o uso da VNI preventiva como uma VNI que é um adjuvante ao exercício, à Uhum. reabilitação. Pô, deixa eu dar mais suporte ventilatório para ele tolerar mais exercícios e aí a gente consegue mais resultados e etc. Né? Então, esse é o cenário que a gente tem da VNI preventiva. E tem evidências que corroboram. E até E, uma observação é que na diretriz de 2013, ele falava que a facilitadora era indicada para pacientes com DPOC, né? Já estou até trocando assim do grupo. Mas é só para mostrar como isso acontece, que agora já traz DPOC e neuromuscular. Então, a preventiva, ela teve atualização nos critérios. Eram 3 dias, passou para 7. Eu acho que até nessa percepção a gente não precisa colocar em todo mundo. Tipo, 3 dias, então, ou é alguém que foi entubado cirurgicamente e foi estubado no mesmo dia, ou vai todo mundo para a VNI. Então, essas é, atualizações são interessantes. Não sobra ninguém, né? Exato. O que eu ia colocar, só antes da gente falar da facilitadora, é que é muito o que você falou de equipe, né? Porque também não adianta assim, sei lá, eu estubei, coloquei, né, no meu plantão, aí foram as 3 horas, assim, finais do meu plantão. Aí a próxima pessoa que vem, ela, não, não precisa, tem cara de que tá bom, não precisa. Aí, às 12 horas noturnas, por exemplo, ela não coloca o paciente. Aí depois perdeu o fio, entendeu? Para falar É, para a pessoa da manhã, falar, então coloca você, mas coloca, já aí já perdeu, não vou entendeu? definir mais nada. Você tinha que deixar a insuficiência dominar o sistema do indivíduo, já dominou. Exatamente. Então, acho que tem muito isso de plano terapêutico, né? Da equipe estar amarrada no plano terapêutico, né? Exato. E tem várias evidências, não para VNI pós-tubação, mas sobre VNI, que a interface, a escolha adequada da interface e o domínio da equipe são mais importantes, às vezes, do que o parâmetro, do que o nome que você dá e etc. É mais É, importante. A gente, às vezes, trata a VNI como uma coisa, uma máscara só que eu tenho para todo mundo e eu aplico aqui sim ou não. Ela não é bem assim, você tem que ter mais detalhes a respeito da terapêutica. E E ela aí pode ser vamos para o próximo? facilitadora, né? Isso. Aí ela pode ser facilitadora, que eu acho que é a que dá mais, bem sincera opinião, tá bom? Eu acho que ela dá mais medo para os profissionais. Eu acho que ela não é tão utilizada porque ela dá mais medo. Mas vou também fazer o contraponto de mostrar onde a gente talvez tenha aberto os nossos olhos e entendido que ela pode ser utilizada. Então, antigamente se falava que era só para o DPOC que tinha falhado no TRE, mas que tinha os outros critérios, como você lembrou.
Hoje é para o DPOC e para a doença neuromuscular. Na verdade, já entendemos que são para os hipercápnicos, quem tem problema de bomba ou na eliminação do CO2. E aí, eu acho que ela dá medo porque é falar assim, você vai fazer um teste, ele não vai passar, e você vai estubar ele e vai colocar ele na máscara. Depende ainda mais desse manejo, desse plano terapêutico, porque esse paciente, eu já falei que ele não pode ficar fora da VNI. Ele tem que ficar com a VNI, porque eu já testei ele ficando sem a pressão positiva num TRE e ele não passou. Então eu acho que aí dá um pouco mais de medo, sabe, Débora? Mas eu acho que o trabalho que a fisioterapia avançou com pacientes com doença neuromuscular, ele trouxe para a gente o entendimento que isso é possível de se fazer. Então, foi até uma das coisas que eu estudei no meu doutorado, era como avaliar a capacidade de extubação em pacientes com doença neuromuscular. E a resposta, em resumo, é não avaliar. Porque eu não tenho como avaliar pelos parâmetros que a gente tem hoje em dia. Fazer um TRE, impressão de suporte, em tubo T, avaliar uma PI max, avaliar um índice de respiração rápida e superficial, não cabe para esses doentes. Eles sempre falham. Só que a gente entendeu também que esses pacientes podem ser estubados, colocados no AVNI e viver anos de vida com uma qualidade muito melhor. Então, eu acho que esse grande avanço trouxe a ideia para a gente. Talvez a gente precise transpor um pouco mais a barreira e começar a entender que os DPOCs também se beneficiam desse tipo de abordagem. A sensação que eu tenho também é isso, porque, de novo, né, o checklist ele é muito legal, a gente gosta mesmo aqui, mas a gente também tem que expandir o nosso conhecimento, porque se você for ali no checklist, você vai falar, mas ele não passou no checklist inteiro porque ele não passou num TRE, por exemplo, né? Então a gente tem que, de novo, né? A gente tem que dominar o conceito para a gente poder colocar ali na nossa prática clínica, né? E eu concordo com você, eu acho que são pacientes que se beneficiam demais, assim, em termos de muita coisa, de qualidade de vida, de evolução e de progressão dentro de um plano terapêutico. Exato. E a gente precisa usar mais, né, explorar mais, né, pensar, às vezes, antes de uma tracostomia, por exemplo, né, que a gente acaba vendo que é uma escolha mais fácil, né, assim, mais fácil no sentido, assim, né, de que vem mais fácil na cabeça de todo mundo, né, mas, de novo, também... Demanda cuidado, tempo, integração, equipe, trabalho, né, da equipe, da família, para você manter o suporte não invasivo, né? Exatamente, é isso. Eu acho que eu lembro de uma paciente com doença neuromuscular na UTI, aí a gente estava nessa. A pessoa, não está passando no teste. A gente falou, não vai passar, não vai passar. Juntou a equipe inteira discutiu e acionou serviço social, psicologia e tal, para saber qual é a realidade da família de ter a capacidade de estar presente, qual é a realidade nossa quanto equipe de gerenciar isso. Mas ela poderia sair da UTI. A gente percebeu que fora da UTI ela não teria o suporte da fisioterapia como ela precisaria no primeiro momento. A gente optou, olha como é interessante, por não dar alta, fazer a extubação e manter ela na UTI no suporte não invasivo e trazer a família para dentro, porque a gente começa a pensar numa transição. E outra coisa que é curioso e importante destacar é que os pacientes que fazem a VNI facilitadora, não necessariamente eles vão completar o desmame e sair do suporte pressórico. Alguns vão, outros vão para a vida inteira, outros vão só para o período noturno, outros vão para a VNI intermitente. Então, a gente tem 1000 possibilidades aí, a gente não tem como saber. Mas a gente consegue manejar pacientes sem que eles necessitem de se manter estubado e ir para o que você disse, uma traqueostomia para o resto da vida. Exatamente. Acho que era isso, né? A gente queria retomar um pouco os conceitos, né? Para relembrar, para fixar, né? Alguns conceitos para a gente poder fazer a nossa prática clínica, o nosso dia a dia um pouco mais embasados, né? Um pouco mais com capacidade de discussão beira-leito, né? Para esses pacientes que são, né? São um desafio para a gente, né? A gente precisa estar realmente munido aí de todo tipo de informação para a gente conseguir lidar com isso da melhor maneira possível, né? E oferecer uma oportunidade para esses pacientes, né? Porque às vezes é isso, a gente já dá como perdido e, na verdade, a gente teria estratégias terapêuticas para colocar em prática, né? Então, muito bom. Acho que é isso. Eu tenho uma dica, Débora. Eu já dei essa dica aqui, eu acho que algumas vezes no podcast. Tem um documentário no Netflix que chama Extremis, que fala sobre decisões tomadas na UTI. E o caso central é de uma paciente com doença neuromuscular, acordada, cooperativa, com a família do lado,
e a decisão se ela vai ser traqueostomizada ou não. E aí não tem a ver com a não invasiva, mas quem assistir vai colocar esse questionamento assim, será que essa paciente não merecia uma VNI pós-extubação facilitadora? Então, assistam e me chamem a Débora, chame o podcast para poder discutir com a gente se não caberia, se hoje fosse gravado aquele documentário, se tivesse um fisioterapeuta e falasse assim, que tal a gente estubar e fazer uma VNI facilitadora para ela, né? Então fica a dica, e é um documentário excelente, super curtinho, 24 minutinhos ali, vale a pena demais assistir. E no meio disso tudo, né, a gente não falou, porque não é o foco, a gente pode fazer um outro episódio, tem o catéter de alto fluxo hoje, né? Pronto, marcado outro episódio. Tem essa que é extremamente ainda difícil da gente chegar num consenso, né? Quais são os limites do benefício ou do não benefício dele comparado à VNI. Exatamente. Eu tenho uma dica também, que é um livro que eu tô terminando de ler, que é esse aqui, ó. Chama A Arte Perdida de Curar. Você já leu? Já viu? Não. Não. Conhece? É um livro super legal, é de um médico, né? Ele já é um médico mais velho, e aí ele traz, assim, como a gente, de forma, né, ele conta várias histórias, mas o que me chama a atenção são histórias que ele conta que mostram como a gente perdeu essa capacidade de olhar os detalhes, sabe? Em busca, assim, de padrões, né? De blocos, assim. Ele mostra como, às vezes, uma fala de um paciente, né, um familiar ali na anamnese que se comporta de um jeito ou de outro, a gente tem uma informação muito importante para a tomada de decisão, né? Então, acho que é um livro, eu indiquei para os meus alunos, porque a gente estava falando sobre anamnese, né, e a importância, assim, da gente estar atento aos detalhes na anamnese, né, não seguir também só aquele padrãozinho, né, enfim. E ele fala bastante sobre isso, assim, sobre o quanto a gente se perdeu, né, na busca de só olhar exames ou só olhar coisas muito gerais, assim. E acho que a VNI é um pouco disso, né? Ela é um pouco da gente ficar atento a diversos detalhes, né, que podem trazer informações importantes para a nossa tomada de decisão também. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia, mais uma semana. A gente reforça aqui, vai lá no nosso Instagram, no Tem Informação, olha lá a nossa bio, né, o link na bio, dá uma olhada nos nossos cursos, né, nas possibilidades de estar aí junto com a gente, mais perto. A gente também quer pedir aqui, se você nos acompanha, mas não nos segue, né, ou não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, para a gente é importante, né, acompanhar, lógico, mas também estar inscrito, tá bom? Então, checa lá se você está inscrito e vai lá se inscrever se você não tiver. E a gente se vê a semana que vem com mais um episódio. Obrigada, tchau, pessoal.